Eu te glorifico, te dou todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, adoração, toda reverência seja dado ao Senhor, Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e bendito seja a pessoa do Espírito Santo, o qual estamos vivendo seu ministério, pois é o mesmo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós te glorificamos, ó Pai, de uma maneira pessoal, também como assembleia, como grupo de pessoa que crê no Senhor Jesus como Salvador da alma do ser humano, pois o mesmo diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual devamos ser salvos, qual é Jesus, o Filho de Deus, o mesmo que pregou dizendo em João, no capítulo 14, no verso 6, aonde diz o Senhor que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai chegar até Deus o Pai, se não ser pelo Senhor. Nós bendizemos ao Teu santo nome, ó Pai, por esta campanha maravilhosa que o Senhor nos deu graça para colocarmos como uma das 3 campanhas mãe do nosso ministério. Nós temos aprendido, ó Pai, durante todo esse mês que se passou, que nós herdamos bênçãos hereditárias ou maldição hereditárias dos nossos antepassados, e isso de uma maneira psicológica, física, genética, emocional, espiritual, como em todas as outras áreas. Nós estamos na noite dessa terça-feira, Pai, para estudarmos o sétimo mandamento na ordem colocada por Deus, dada a Moisés, que é sobre a vida e relativo à vida financeira, o qual mesmo mandamento diz: não roubarás. Nós queremos te pedir, Senhor, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, para nós compreendermos a Tua bendita palavra. O porquê que muitas vidas de pessoas, Pai, é uma vida amarrada, sem sucesso, pessoas que não conseguem nem mesmo entrar para o mercado de trabalho, pessoas que sofrem dentro da família, meu Pai, acidentes, assaltos, até mesmo assassinatos dentro de uma mesma geração que se repete. E muitas das vezes, meu Deus, a pessoa ou os familiares se perguntam o porquê que tamanha má sorte na vida financeira. A Tua palavra diz que o Senhor muda a nossa sorte quando nós somos fiéis à Tua palavra e aos Teus mandamentos. Eu peço a Ti, Espírito Santo, me auxilia a pregar a Tua palavra. E eu peço a Ti, meu Deus, abre o entendimento e o coração dessa pessoa. Está escrito em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu te peço que esta semente, a Tua palavra, que eu irei anunciar essa noite, ela vá até a divisão da alma e do espírito dessa pessoa, que ela possa mostrar a realidade dos fatos que ocorrem na vida dele ou dela, e que essa pessoa, Senhor, possa sair daqui uma vez mais crendo que Tu tens um propósito para a vida dele ou dela, para que o Teu reino e o Teu nome seja glorificado nessa pessoa. É o que eu oro, Senhor, e te peço. Esteja conosco, não apenas hoje, mas para todos sempre. Aos que creem, digam amém. Tome seu assento, aplaudindo a Jesus. Aleluia. Como já citamos na oração, nós estamos trabalhando já há um mês e alguns dias sobre o tema desenterrando as maldições hereditárias. Nós já aprendemos aqui durante todos esses dias, em todo esse mês, que maldições hereditárias ou bênçãos hereditárias são heranças que nós colhemos dos nossos antepassados, seja de uma forma maléfica ou benéfica. Sabemos bem que hereditariedade nós colhemos em todos os sentidos, desde a nossa aparência física, que é a nossa área genética, desde o nosso setor psicológico, emocional e espiritual, mas, querendo ou não, todos os presentes aqui herdam algo bom ou ruim dos seus antepassados. É isso que nós temos anunciado, e é isso que diz o texto baseado na campanha de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, principalmente a parte B, que diz que Deus é um Deus zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos da 3ª até a 4ª geração. Se nós herdamos uma herança boa ou ruim dos nossos antepassados, nós também devemos aprender que nós somos dispenseiros de bênção ou de maldição para os nossos descendentes que virão. Eu herdo algo dos meus antepassados e eu libero algo aos meus descendentes, seja isso bom ou ruim.
Aprenda, decore esse texto que está sendo narrado aqui. Nós herdamos bênção ou maldição dos nossos antepassados em uma forma genética, espiritual e emocional, e nós liberamos bênção ou maldição para os nossos descendentes. Mas ninguém vive por viver, ninguém tem uma má sorte por ter. Má sorte ou boa sorte, que é bênção ou maldição, é referido ao que eu herdo dos meus antepassados. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela o que você vive hoje. Com fé, diga: o que você vive hoje é algo bom ou ruim que você herdou dos seus antepassados. Diga: os seus descendentes colherão aquilo que tem na sua vida, seja bênção ou maldição. Quantos entenderam isso? Levante a mão, diga amém e aplauda Jesus aí forte para a polícia sair. Pois bem, o sétimo mandamento de Deus, dado em ordem, liberada por Deus a Moisés, em Êxodo, no capítulo de número 20, a partir do versículo 1, está tematizado a este cujo nós falamos. Em alguma tradução vai dizer: não furtarás. Na tradução mais antiga vai estar escrito assim: não furtarás. Na mais atualizada vai dizer o português mais legível: não roubará. Dentro do nosso dicionário Aurélio e também dentro da Bíblia Sagrada, furtar e roubar ambos têm o mesmo significado, que é eu adulterar aquilo que não é meu, ou eu desejar aquilo que não é meu. Muitas das vezes nós aplicamos essa palavra adulterar, o adultério, apenas para um quesito de vida sentimental, mas não. Adultério é eu desejar, é eu invejar, é eu querer, é eu furtar, é eu roubar aquilo que não me pertence. Se você quer ter algo para a sua vida, trabalhe, construa, aí sim será seu por direito. Caso não, você estará furtando. Caso não, você estará roubando. E Deus não criou você para isso. Deus criou você para você usufruir dos frutos das suas ações. Deus criou você para você usufruir resultados da sua semeadura, da sua plantação. Se você planta, você colhe, seja bom ou ruim. Amém, amados? Um dos 10 mandamentos é esse: não furtarás. Roubar é injustiça, é um pecado contra o próximo e contra Deus. Ou seja, quem rouba, quem furta, está pecando contra o Criador e a criação. Amém? Olha só, quem rouba, quem furta, está pecando contra o Criador e a criação. Repita comigo: quem rouba, quem furta, está pecando contra o Criador e a criação. Diga isso. Ou seja, contra Deus e contra o próximo. Tenho certeza que muitos aqui já roubaram esses sujeitos, né? Tenho certeza que muitos aqui já roubaram a Deus e ao próximo. E isso são as leis de Deus. Isso são os protocolos de Deus. Se eu quero ter uma vida financeira abençoada, se eu quero ter bênçãos hereditárias para a minha vida financeira, eu tenho que praticar o que é correto e deixar de praticar os meus furtos, os meus roubos, e também não cair nos furtos e roubos dos meus antepassados. Amém, amados? Dando continuidade, quem é cristão, quem crê em Deus, quem aceita Jesus, quem quer viver uma vida na fé, crendo que Jesus é o Filho de Deus e salva a alma do homem pecador de um quesito pecado e também de um quesito inferno, deve entender que para ele ter uma vida abençoada por Deus, ele deve ter as suas práticas dos mandamentos e trabalhar por aquilo que sonha. Amém? Quantos aqui desejam ter uma vida financeira abençoada? Quantos aqui desejam ter uma vida financeira abençoada e uma descendência abençoada financeiramente falando? Diga amém, Jesus. Então, para o ser humano ter uma vida financeira abençoada, ele deve ser obediente aos mandamentos de Deus, falando de um quesito vida financeira. Ele deve não roubar, e se roubou, deve se arrepender, e deve ele ser um dispenseiro de bênção para a sua geração, e não viver nos pecados dos seus antepassados. O que nos faz herdar maldições na vida financeira
é que a minha geração, os meus antepassados, melhor dizendo, eles quebraram essa aliança, ou roubaram, ou ganharam dinheiro de maneira desonesta, ou fizeram um lucro ou uma herança para você de uma maneira errada. Às vezes nós achamos, porque nós pertencemos a uma família milionária ou rica, a gente acha que vai ter uma vida financeira abençoada. Não é assim, querido. O dinheiro, o lucro, o ganho do dinheiro de maneira desonesta, diante de Deus não é bênção, diante de Deus é maldição. Então tem muitas pessoas aí porque acham que são herdeiros de pessoas milionárias, né? Principalmente na geração mais alta, quando se fala em um quesito de finanças, eles acham, por terem nascido em uma família bem abastecida financeiramente falando, acham que estão bem sucedidos na vida financeira, e não é assim. Ganhar dinheiro de maneira desonesta não é bênção diante de Deus, pelo contrário, é uma maldição. Amém? Olha de novo para o seu vizinho e diga: herança com desonestidade, lucros ganhos de maneira desonesta, não é bênção, é maldição. Porque para Deus não são os valores que são bênção, e sim a prática da sua palavra. Alguém me ouve e diga amém. Você já parou para entender o porquê que quando Jesus junta os seus discípulos, ele faz uma pergunta muito forte aos seus discípulos? Ele olha para os fariseus e os ricos da sua época, e uma pobre viuvinha que depositou as suas moedinhas, a única coisa que tinha ali dentro. A palavra de Deus diz que Jesus chama os seus discípulos e perguntam: para vocês, quem deu mais para a casa de Deus? E os discípulos respondem que foram os ricos, porque deram quantidade excessiva em dinheiro. E Jesus disse que não. Quem deu mais foi aquela pobre viuvinha que deu o quê? 3 moedinhas. E por que Jesus falou isso? Porque Deus não olha para os valores, amém? Deus olha para a honestidade do lucro. Amém, gente? Amém. Então o importante para Deus não é caçamba de dinheiro, não. O importante para Deus não é milhões e milhões de ouro, ou prata, ou bronze, não. O importante para Deus é que o seu dinheiro é honesto. Você esqueceu que o primeiro fruto, o primeiro salário que Deus deu após Adão pecar foi esse: o homem comerá do suor do próximo. É isso que está escrito? É isso, igreja? O homem comerá do suor da mulher. É isso que está escrito? O homem comerá de uma outra coisa. É isso que está escrito? O homem vai comer de onde? Do próprio suor. O que é que o homem mais sábio do Antigo Testamento, o filho de Davi, escreveu em Provérbios acerca da preguiça? Vai ter com a formiga ou a preguiçoso, né? O que foi que Jesus falou acerca, dando continuidade, falando acerca da preguiça? Ele disse que aquele que não trabalha, é bom também que não coma, porque esse é o quesito de Deus. Você tem que suar para poder comer. Sabe qual é o erro do ser humano? É que ele quer comer do bom e do melhor, quer vestir do bom e do melhor, quer andar com as coisas das boas e melhores, mas não quer fazer nada. Não é isso? Aí como que Deus vai nos honrar? Querido, se a sua geração lá atrás, se os seus antepassados lá atrás cometeram esse tipo de ganho de maneira desonesta, você pode ter certeza que você deve orar muito por você e pela sua descendência. Você pode ter certeza que você deve clamar muito, como já citamos aqui. Confissão sem arrependimento, confissão e arrependimento sem abandono de pecado, nada adianta. De nada adianta eu falar para Deus os meus pecados, eu orar para Deus os meus pecados, eu pedir perdão a Deus dos meus pecados, se eu não os abandono. Amém? Se a sua geração, os seus antepassados lá atrás cometeram isso, você precisa clamar por você e pela sua geração. Você precisa de fato deixar uma vida errada e entender que o seu lucro, o seu dinheiro tem que ser de maneira honesta, diante do Criador e diante da criação, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Qualquer ganho de lucro de maneira desonesta para com Deus e para com os homens é roubo diante de Deus. Amém? Existem várias maneiras de se roubar, de furtar. Por exemplo, assaltos, burlas, prostituições, não pagar dívidas, cobrar o que não é devido, exigir suborno, sequestro,
e etc. Todas essas citações são maneiras de roubar, né? Todas essas citações são maneiras de roubar. E tudo isso que nós citamos são o quê? São ganhos de lucros desonestos. Se qualquer ser humano, filho de quem quer que seja, esposo ou esposa de quem quer que seja, poderia ser a rainha da Inglaterra ou o presidente, ou qualquer pessoa, qualquer sujeito na terra, se tiver ganho de lucros de maneira desonesta, essa pessoa está pecando contra o Criador e contra a criação. Essa pessoa está pecando contra Deus e contra o seu próximo. E para onde vai os ladrões? Quem é o ladrão da Bíblia Sagrada? A quem eu me comparo quando roubo? Com quem eu sou parecido após roubar, após fazer essa ação? Com o diabo. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 10, parte A. Aleluia. Quarto evangelho do Novo Testamento. João capítulo 10 e o versículo de número 10 também. Aleluia. Quando se encontrar, diga amém. Está escrito assim: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Ficamos só com a parte A. Nós não estamos falando ainda do segundo sujeito que resolve a vida do ladrão. Nós estamos falando sobre a quebra do sétimo mandamento. E aqui Jesus assemelha o diabo ao ladrão. Amém? E o ladrão, ele vem para esses três objetivos, sim ou não? Matar, roubar e destruir. Para o ladrão não importa o que ele vai ter que fazer com aquilo que ele tiver na mão. Para o ladrão não importa aquilo que ele vai fazer com a casa ou a família com que ele for assaltar. O propósito dele é roubar, é ter em mãos aquilo que ele almeja, é ter em mãos aquilo que ele quer. Quando Jesus assemelha o diabo a ladrão, Jesus está falando o propósito de Satanás: matar, roubar e destruir. E o que ele quer roubar de Deus por meio de nós e de nós? A nossa alma. A nossa alma, o diabo veio para roubar das mãos de Deus. E como que ele consegue roubar a minha alma de Deus? Me fazendo pecar, me fazendo ser parecido com ele. Porque quando eu roubo, eu estou me tornando filho do mesmo, eu estou me tornando parecido com o mesmo, eu estou cometendo as mesmas ações que esse sujeito chamado diabo. Eu estou cometendo as mesmas ações desse sujeito chamado ladrão. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em Efésios. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo de número 4, o versículo de número 28. Está escrito: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Se eu quero ter uma vida abençoada por Deus, financeiramente falando, devo eu me arrepender de todos os pecados de roubo, de furto, de inveja, de avareza, os desejos que eu tive por aquilo que é a lei, ou às vezes que eu peguei e volto a falar. Deus não se importa, não é com os valores, é com a ação da quebra do mandamento. Você tem uma noção: quem rouba mais? Quem assalta o banco ou quem pegou um bujão de gás, o ladrão safado? Quem rouba mais diante de Deus? Ambos. Porque Deus não está olhando, não é para os valores, Deus está olhando para a ação da quebra do mandamento, irmão. Amém? Só que socialmente falando não é julgado assim, humanamente falando não é julgado assim. Para Deus, querido, se você pegou qualquer coisa de qualquer valor que não lhe pertence, você está pegando. Amém? Está quebrando a aliança com Deus, e está quebrando a aliança com o seu próximo, está desmoralizando o suor que o teu vizinho teve para conquistar algo. E aqui em Campestre está cheio de gente safada assim. Está ou não está? Está ou não está, irmão?
Se eu tenho medo de falar disso, não pouco, irmão. Porque pelo menos a minha alma eu sei para onde vai. Agora dos que fazem isso eu não sei, né? Ou melhor dizendo, sei. Inferno. Verdade ou mentira? Querido, a clareza da palavra de Deus, ela vai nos advertir a deixarmos os pecados dos nossos antepassados. Eu volto a ressaltar Josué 24:15, quando Josué ele assume o ministério de Deus dado a Moisés, de Moisés dado a ele, quando ele entra na terra de Canaã para herdar a terra que era do Eveu, do Jebuseu, dos Gigazeus, dos Amorreus, o próprio Josué chega a dizer: eu não sei o que vocês irão fazer ao entrar nessa terra. Eu não sei se vocês continuarão servindo os deuses da lei do rio, ou se os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está determinando, eu e minha família, vamos ser fiéis aos mandamentos de Deus. E ressalto para você, Êxodo capítulo 20, versículo 6. Deus alcança e faz misericórdia para até 14 mil gerações daqueles que amam e guardam seus mandamentos. Se você é um ladrão de coisas caras ou baratas, grandes ou pequenas, você está quebrando o princípio de Deus. Está quebrando o princípio de Deus, irmão. E não vai ficar barato não, viu, meu irmão? A Bíblia diz na boca do apóstolo Pedro que Deus não poupou nem mesmo os anjos que pecaram. Se não poupou nem os anjos, que são criação feita de matéria angelical, vai poupar os carnais, irmão? Vai poupar os carnais? Claro que não. Você precisa entender. Deus quer que você mude de atitude, deixe a desobediência e passe a entrar em obediência aos estatutos e mandamentos dele. Se não, amado, você continuará uma vida de miséria. Tá? E em nome de Jesus, essa não é a vontade de Deus para você andar de miséria, não. Eu volto a falar aqui que Campestre tem muitas famílias assim. Muitas famílias assim. A gente que trabalha como pastor aqui na cidade, nem é só porque é pastor, eu e você sabemos disso. Aqui dentro de Campestre tem muita família assim, que vive de miséria, de sarjeta, irmão. E eles são tão conformados que não faz nada para mudar. Enquanto nós não batemos, encararmos a palavra de Deus de frente, o problema de frente, a gente nunca vai conseguir solucionar, querido. Já citei aqui, problemas servem para resolver. O problema não serve para você deixar para depois, para o ano que vem, para depois, para daqui 2 anos, daqui um dia, não, resolva ele. Deus quer que você entenda isso. Amém? Senão você vai ficar igual um obreiro que eu tinha. Ele ia para o monte, via as formiguinhas trabalhando, ficava admirado, né? Por 3 vezes a gente foi para o monte e ele olhava, ele era um preguiçoso que só Jesus. E ele me perguntava: pastor, mas é bonitinho nós trabalhando, né? E eu: irmão, vai fazer a mesma coisa também, vá. Alguém me ouve? Senão não prospera. Senão não prospera. Abro aspas, a oração do preguiçoso. Senhor, tu sabe o que eu preciso. Está escrito que o Senhor sustenta os pássaros. Eles não trabalham, nem semeiam, nem cegam, mas o Senhor sustenta eles. E a tua palavra diz que eu sou mais importante do que os pássaros. Eu vou te dar a resposta. Vá comer alpiste. Vá caçar alpiste para comer, porque comida de passarinho, né, irmão João? É alpiste. Senhor, a tua palavra diz que os lírios não trabalham nem seguem, nem Salomão se vestiu como ele. Querido, vá vestir roupa dos lírios então. Amado, você precisa trabalhar por aquilo que você almeja. Pastor, mas fazer o que? Não sei, inventa alguma coisa, mas faz. Saia dos pecados dos seus antepassados. Saia dos seus pecados. Saia do conformismo, senão a benevolência de Deus, as misericórdias de Deus, a prosperidade, porque tem uns crentes assim, né? Rapaz, cidadão aceitou Jesus, tem nem 2 anos, já tem casa, carro, moto. Rapaz, se for arrumado, será o que é? Né? Porque o que o outro tem pra gente é novidade. E a gente ainda quer se espernear em cima daquilo que o outro conquistou. Eu vou lhe dar um segredo, querido. Fidelidade, trabalho, suor. Quando você entender isso, sua vida vai andar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Esse é o segredo para Maria Mulambo sair das casas, deixar a mulherada, né? Deixar a rapaziada. Senão, meu irmão, vai andar labrocheiro, não
vai prosperar em nada. Tá? Dando continuidade, que a mensagem é forte, né, irmão? Aleluia. A Bíblia condena todas as formas de roubo e nos desafia a vivermos uma vida diferente da vida do ímpio e dos nossos antepassados. Ela nos mostra que devemos lutar por aquilo que eu quero possuir. Ela nos mostra que a minha fidelidade a este mandamento de Deus vai resultar em benevolência de Deus para a minha vida e vai me fazer prosperar. Entenda, Deus condena a prática do roubo. Alguém me ouviu? Olha para o vizinho da direita ou da esquerda, olha para ele, aproveita que tu está de máscara, que o hálito não vai até lá, né? E grita aí para ele: ei, irmão, Deus condena a prática do roubo. Deus condena a prática de furto. Saia disso. Saia dos pecados dos seus antepassados. Abandone os seus. Entre em aliança com Deus. Você será uma bênção. E sua descendência vai colher bênção que virão de você. As palmas contra Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 61. Isaías. Capítulo 61. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade, e lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com quem? Com eles. Na tradução mais atualizada vai dizer: o Senhor condena o roubo, condena o furto. Deus, ele condena esta prática. Se nós não entendermos isso de uma vez por todas, a gente não vai crescer, a gente não vai prosperar. A injustiça é agir de má fé com o próximo. Enquanto não entendemos isso, a nossa vida não rompe, a nossa vida não cresce. Vamos a 1 Pedro, primeira e única carta do apóstolo Pedro. Aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 4. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 15. Diz: que nenhum de vós sofra com homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Que o nosso sofrimento seja por qualquer outra coisa, menos por isso, né? Olha a instrução de Deus para nós: que aquele que sofra ou padeça não seja como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como aquelas pessoas que se intrometem em negócios alheios. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou trazendo o problema do vizinho para mim. Amém? E o problema do vizinho é do vizinho, não é meu. Amém, amados? Então não sofra também como ladrão. Eu vou falar para você aqui. Mais adiante a gente vai falar sobre isso aqui. As maldições que estão sobre as pessoas que quebram essa aliança aí, quebram esse mandamento aí, são pesadas. São pesadas. Eu vou lhe falar, elas estão iguais ao pecado de derramamento de sangue que nós concluímos na semana passada. O roubo, o furto, o salário dele é igual, tá? É igual ao salário do assassino, ao salário daquele que derrama sangue, que assume o lugar de Deus. Vamos a Levíticos. Levíticos, capítulo de número 19. Levíticos capítulo 19, versículo de número 11. Levíticos 19, verso 11 diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade
cada um com quem? Com o seu próximo, repetindo, não furtareis, tá? Que é não roubar, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Amém, amados? Deus proibindo a prática do roubo, Deus proibindo a prática do furto, Deus proibindo a prática da inveja, Deus proibindo a prática do desejar aquilo que não é meu, porque eu preciso ter, tá? Eu preciso ter, mas aquilo que eu terei, terá que ser do meu suor. Amém? E aqui eu quero lhe explicar algo. Quando o Senhor Deus, aí em Gênesis, no capítulo de número 3, quando dá o salário ao homem, à serpente, à mulher, quando emprega a palavra suor, não quer dizer você transpirar, quer dizer você trabalhar. Amém? Senão o pessoal aí que está só no ar-condicionado não seria qualificado como trabalho diante de Deus, né? Deus não está falando de transpirar, tá? É claro que tem trabalhos árduos e pesados que o ser humano, seja homem ou mulher, transpire, mas o Senhor está falando pela prática trabalhística, pela prática profissional. Amém, amados? Dando continuidade, vamos a 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aleluia, fica aí depois de Romanos, 1 Coríntios, capítulo 5, aleluia, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, versículo 9 ao 11, diz assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair de onde? Do mundo. Deus está falando não da prática, conhecimento, dialogar, conversar. Deus está falando de se associar, a praticar ou o que? Concordar com a prática dos mesmos. Se eu faço isso, tá? Ah, ele que roubou, eu não roubei, mas você concordou, quebrou o mandamento também. Por quê? Porque fez negócio, porque se associou. Pastor, mas eu não ganhei nada com o roubo dele, não importa. Ganhando ou não, se você estava ciente, concordou, você vai para o mesmo salário que ele. Amém? Essas são as leis de Deus, irmão. Essas são as leis de Deus e compete ao ser humano que quer ter uma vida abençoada por Deus obedecer, praticar. Caso contrário, querido, não haverá bênção para este ser humano. Amém? Vai Êxodo capítulo 22. Êxodo capítulo 22, versículo 1 diz: se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender a outro, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Ou seja, quem rouba um paga 4, ou 4 vezes mais. Amém? Eu vou tirar o microfone aqui para citar isso aqui rapidamente. Ouçam, baixa o fundo aí, para mim. Ouçam isso. Eu estive conversando ontem com uma determinada pessoa, aí essa pessoa falou assim para mim: pastor, ora por mim, pela minha vida e pela minha família. Falei, por quê, irmão? Porque um cidadão, vai só, porque o cidadão roubou uma cadeira lá em casa. Pastor, e queira Deus que eu não arranque a alma do corpo dele. Eu falei, irmão, não faça isso não, o senhor não é Deus não, a vida e a morte está nas mãos de Deus. Falou, sei, pastor, mas esse camarada é tão vagabundo que eu estou querendo fazer um trabalho para Deus, porque você não me paga nada, eu quero fazer. Olha só, eu tive que pregar, orar por ele. Quando terminei de conversar com ele, falei, pastor, Deus é na sua vida mesmo. Ainda bem, graças a Deus que esse pensamento saiu da minha mente depois dessa oração. Aí veja, o cidadão ia morrer por causa de uma cadeira de macarrão, irmão. Hã? E quem é que ia saber quem matou? Porque o cidadão anda aí feito besta, achando que é o dono de campestre, de tudo. São coisas que a gente tem que atentar para isso, irmão. Quem quebra as alianças de Deus vai colher. Não tem como. Amém? Aí se fugir para outra cidade, a maldição vai atrás de você. O problema não é a cidade, nem o lugar, nem a casa, é o seu pecado.
E se eu fugir para outro país, os problemas vão atrás de você. Você está entendendo? O que Deus quer de nós, irmão, não é ficar fugindo, não. O que Deus quer de nós é que a gente se achegue a Ele de todo o nosso coração. Amém? É isso que a palavra de Deus fala na boca do apóstolo Tiago, né? Chegai-vos a Deus, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, vossos pecados, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, e o Senhor vos exaltará. Ele quer o arrependimento do nosso coração. Amém? Se não, caso contrário, como já estamos falando, não haverá bênçãos hereditárias, porque, com certeza, os mesmos seus antepassados quebraram esse princípio de Deus. Amém? Vamos a Provérbios capítulo 6. Provérbios depois de Salmos, viu, irmão? Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. Versículo de número 30. Diz: não se injuria o ladrão quando furta para saciar sua alma, tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes tanto, dará toda a sua fazenda de sua casa, ou tudo que tiver na sua casa. Amém? Vou explicar novamente o texto, leio e explicar novamente o texto. Não se injuriaria o ladrão quando furta para saciar fome, para saciar a alma tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes mais, dará toda a fazenda que estiver em sua casa. Amém? Aqui é o mesmo atributo que aconteceu com os discípulos de Jesus, viu, irmão? Os discípulos de Jesus estavam com fome, passaram, tinha uma plantação de milho, eles pegaram as espigas e começaram a comer. Amém? Os fariseus viram e disseram: olha, mestre, na lei está escrito para não roubar. Então os discípulos pegaram a milharada ali, ó. E Jesus disse o que para eles? Esse provérbio, né? Tendo eles fome, pegaram e comeram e ninguém viu, não seria tido como roubo. Mas se pegassem eles roubando, irmão, teriam que pagar 7 vezes mais pelo que roubaram. A lei criminalista diz o quê? Tem que ser preso em flagrante. Se não fosse em flagrante, teriam que provar 2 ou 3 testemunhas. Essas leis morais são baseadas nas leis espirituais, que são as leis de Deus. Amém? Se for pegado em flagrante, roubando, ainda que seja para comer, deverá pagar 7 vezes mais por aquilo que roubou. Amém? Vamos pegar um último texto agora. Estávamos em Êxodo 22:1, nós vamos a Êxodo 22:7. Vamos a Êxodo 22, versículo de número 7. Êxodo 22, versículo 7. Diz: se alguém der prata ou objeto ao seu próximo a guardar, e isso for roubado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o quê? Pagará em dobro. Amém? Vamos ler o versículo a seguinte, que diz: se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Olha que coisa interessante, né, irmão? Não entraram aqui e roubaram. Pois se não achar o ladrão para o ladrão pagar, tu que é o dono que vai pagar. E todo esse meio desse negócio aqui como cidadão com as coisas da igreja, viu, irmão? Hoje conversei com ele: não, pastor, me roubaram. Eu falei: eu tenho culpa de ter te roubado? Não tenho culpa não, ou você acha o ladrão, ou o senhor vai pagar. Ele é assim, pastor. Falei: vou mandar os textos aí da Bíblia para o senhor. Aí ele viu os textos e falou: pastor, de fato, eu estou errado mesmo. Eu falei: pois pague, meu irmão. Que o meu suor e dos irmãos não estão aqui para você e nem ninguém ficar vendo ele, não. Estou errado, irmão? Não estamos errados, são as leis de Deus, amado. Amém? Eu vou estar comprando microfone aqui para estar dando para dono de eletrônica, né? E não é assim.
tem que ser levado da maneira correta. Amém? Queridos, a maldição na vida financeira acontece por dois motivos. Primeiro, pelos meus descendentes, meus antepassados terem quebrado esse mandamento de Deus, roubado ou ganhar dinheiro com lucros desonestos, ou a segunda, roubaram a Deus. Mas saiba que nenhuma família tem uma maldição na vida financeira de escassez sem motivo, irmão. Já falei e volto a falar. Ninguém nasce sem sorte. Não tem essa história de Jesus Deus. Eu, na minha infância, eu me lembrava que a gente vivia uma vida bem pobre mesmo, pobre, mais baixo mesmo, tá? De fritar um ovo e dividir para 5 ou 4. Era assim que a gente vivia. E às vezes eu falava para minha mãe: mãe, eu podia ter nascido em outra família, ou então a senhora ser rica, porque eu não aguento mais passar fome. Quantas vezes a gente falou isso? E eu quero dar o meu exemplo, o exemplo da minha descendência, dos meus antepassados e a minha, para que você entenda: ninguém nasce sem sorte, querido. O que acontece é porque os nossos antepassados ou roubaram, ganharam lucro de maneira desonesta, roubaram ao próximo ou roubaram a Deus. Alguém me ouve? E é exatamente por isso que a escassez, a miséria está ali, espalhada no mundo. Não tem nada a ver com falta de sorte, tem a ver com desobediência. Amém, irmãos? Olha só, abra sua Bíblia rapidamente. Estamos em Êxodo, vamos a Levíticos 19:11. É vizinho aí a Êxodo, é só folhear um pouquinho mais para frente, você vai encontrar. É um texto que inclusive nós já até lemos, vamos reler aqui. Semelhantemente, 19, 10 e 11 diz: semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade com o seu próximo, ou cada um com o seu próximo. Por os meus antepassados terem roubado a Deus, terem roubado a sua geração na sua época, terem roubado o seu próximo, enganado o seu próximo, terem ganhos financeiros, lucros de maneira desonesta, é exatamente por isso que as descendências estão na miséria. Eu demorei para entender isso aqui. Quantas e quantas vezes eu achava que eu não tinha sorte? Quantas e quantas vezes eu tentava algo, dava errado, tentava outro algo, dava errado, tentava outra coisa, dava errado, e eu me perguntava por que tudo que eu tento dá errado. A gente demora para entender isso. Talvez com você é assim. Talvez você já tentou por uma área, já tentou por outra, já tentou por outro, já tentou montar um negócio, outro, e nada dá certo. E você se pergunta: será que eu estou sem sorte? O que aconteceu? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quebra de aliança com teu Criador. Pastor, e se eu não sou crente? Essa palavra não é só para crente, tá, irmão? Essa palavra é para todos os seres humanos. Porque Deus criou como gente, não foi só o crente, não. Deus criou todos os seres humanos, são criação de Deus. Amém? Dando continuidade, amados. Dando continuidade, abra sua Bíblia em Provérbios 10, 2. Provérbios, capítulo 10, versículo 2. Aleluia. Provérbios, o capítulo 10, o versículo de número 2, diz: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Amém? Relendo o texto: o tesouro da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Facilitando a compreensão: o ganho do dinheiro, ganho de lucro de maneira desonesta não tem nenhum proveito para nós que cremos em Deus. Porém, a justiça, a obediência, a prática dos mandamentos de Deus nos livra da morte. Aí você, ouvinte, decida: a prática, a justiça ou a injustiça. E os salários virão, porque sabemos que eu vou colher aquilo que eu planto. Amém?
saudamos, citamos aí 3 textos que falam sobre os meus antepassados que roubaram o seu próximo, que falam também ao sujeito presente, a mim e a você, se caso tenha feito isso, tenha roubado, tenha furtado, tenha ganho lucro de maneira desonesta. Se você tem feito isso, você também tem pecado contra o seu próximo. Agora vamos falar aqui 2 exemplos, 2 textos da Bíblia que provam que a escassez, a miséria, a pobreza estão na vida do ser humano pela prática dos mandamentos de Deus, ou seja, pela prática de roubar a Deus. O texto-chave, eu poderia citar Malaquias 3, mas eu quero citar para você no Novo Testamento. Vá aí a Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Vá a Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 5. Atos, o capítulo de número 5. Vamos ver aí o que aconteceu com um casalzinho de ladrão que estava roubando a Deus, tá? Atos 5. Vou ler para ganharmos tempo. A gente tem alguns avisos da igreja. Diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço ou do dinheiro, sabendo também sua mulher, e levando uma parte o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, no caso o apóstolo: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, e reteve parte do dinheiro da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo aquela palavra, caiu, que igreja? Caiu e expirou, caiu morto. E um grande temor veio sobre todos aqueles que ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço, quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse: Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então disse Pedro: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu a seus pés e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e levaram e sepultaram do lado do seu marido. Amém? Esse casal roubou a quem, irmãos? Roubou a Deus. Roubaram a Deus e tentaram enganar os apóstolos, no caso os pastores, os responsáveis pela igreja na época. Roubar a Deus, irmão, é quando o cristão ele não quer ser dizimista, ele não quer ser ofertante, ele não faz caso disso. E se eu quero ter uma vida financeira abençoada, eu preciso entender que eu tenho que ser fiel a Deus. Se eu não ser, não vai para frente, irmão. Não vai para frente, tá? Para a gente concluir isso, Malaquias 3, versículo 6 ao 12, tá? Principalmente o versículo 8. Abra aí a sua Bíblia neste livro, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo de número 3, versículo 8, está escrito: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois vós amaldiçoados, porque roubais a mim, ó toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela no céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor. Salário do fiel, verso 12, e todas as nações e gerações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz quem? Diz o Senhor. Amém? É a fidelidade. Se os seus antepassados furtaram, quebraram a aliança diante de Deus, o mandamento de Deus, com Deus e com o próximo, querido, a vida do sujeito que vive nossos dias na terra não serão de bênção. Amém? Se a nossa geração quebrou, se arrependa. Se você quebrou, se arrependa.
e viva na prática da justiça, com Deus e com o próximo. Amém? Amém, amado? Amém. Graças a Deus. Esses dias eu estou pensando em vender a moto, aí falaram assim para mim: pastor, você comprou por quanto? Eu falei, 22.580. Rapaz, pois ela aí, se eu for dar, eu não dou 10 mil direito. Eu falei, você dá, mas eu não pego. Uma coisa é tu querer dar, outra é eu pegar. Eu não vou ter ganho de maneira desonesta, mas também não sou burro, né, irmão? Sim ou não? Temos que aprender a viver uma vida correta, irmão, com Deus e com o próximo. E seja sábio, seja sábio. Temos que ser bom, mas não ao ponto de ser tolo. Você tem que ser totalmente racional, espiritual, obediente, exatamente ao que os princípios de Deus diz. Nem a mais, nem a menos. Porque se for a mais, eu estou quebrando. Se for a menos, estou quebrando também. Amém? Nós podemos cultuar Jesus. Aleluia. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz: de Deus ninguém se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Aquele que semeia na carne, ou seja, quebrando os princípios de Deus, quebrando as alianças de Deus, colherá maldição. Aquele que semeia no Espírito, ou seja, aquele que planta obediência, sendo fiel aos mandamentos de Deus, colherá vida eterna, ou seja, será abençoado. Ou seja, eu vou colher o resultado da obediência ou da desobediência dos meus antepassados, e a minha descendência futura vai colher bênção ou maldição, isso de acordo com a minha fidelidade com Deus e com o meu próximo. Amém? Vamos falar um pouquinho aí das maldições, tá? Só ouça, você não vai ser preciso abrir sua Bíblia não, só ouça, olha só. Para a vida da geração infiel, maldito é a morada, seja na casa ou no campo. Maldito é os filhos seus ou dos seus animais. Maldito será para onde for, país, cidade ou qualquer lugar. Tudo que você fizer colocando a sua mão não prospera. Onde morar, as pestes seguirão. Será tempo de doença, ou seja, o seu corpo será tempo de doença, febre, quentura e ardor nos olhos. O céu sobre a tua cabeça será bronze, e o chão sobre teus pés, ferro. Ao invés de chuva, o Senhor te dará poeira, será humilhado por seus inimigos. Por 7 caminhos você fugirá de todos eles. Até na morte não será digno de um velório, mas a sua carne será comida pelas pestes da terra e as aves do céu. Observação: gaviões e urubus e outras aves de rapina. Terá doenças crônicas, úlceras, hemorroidas, sarnas, coceiras e toda a peste de enfermidade crônicas, e não terá sorte em ser curado. Doenças mentais, cegueiras e doenças respiratórias e cardiovasculares são as enfermidades que assolam a vida de quem quebra a aliança, o mandamento: não roubarás. Amém? Você entendeu essa palavra? Amém. Quando você perceber alguma coisa parecida na sua vida ou na sua geração, saiba de onde vem, irmão. Saiba de onde vem. Enquanto o ser humano não entender esse protocolo de Deus, se arrepender dos pecados dos seus antepassados, dos seus pecados pessoais, e não os abandonar, ele não colherá frutos de bênção, tá? E volto a falar aos senhores cristãos evangélicos: não importa se é crente ou não, viu, irmão? Se o crente, ele é crente, mas ele rouba mais do que ladrão que pega pano de ferida, ele não vai ter bênção não, viu? De jeito nenhum. Pode ser pastor, pastora, cantor, pode ser quem for. Se quebrar esse princípio, não colhe bênção, nem ele nem seus descendentes. O que Deus quer não é status de religião. O que Deus quer é a prática da sua palavra. Se o mesmo obedecer, a sua geração será uma geração abençoada por Deus. Amém? Aleluia. Olha para de Jesus, irmão. Não paga não. Essas palmas você dá para qualquer um. Paga forte para Jesus. Amém? O segredo da nossa fé, irmão, é obediência. A obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. São esses os princípios básicos da nossa fé. Amém? Querido, nós estamos encerrando a mensagem. Eu quero aqui informar